capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Fazendo a sequência de pregações que nós estamos fazendo aqui sobre o livro de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá uma vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Até aqui. Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus nesse momento. Grandioso Deus, somos inteiramente dependentes de Ti, Jesus. Estamos aqui na dependência da ação do Seu poderoso e santo Espírito. Portanto, venha, Senhor, mais uma vez nos alcançar, venha mais uma vez nos laçar com as cordas do Seu amor, para que, Deus, estejamos nos trilhos corretos, que possamos fazer veredas direitas, para que possamos andar na direção, ó Deus, que Tu tens para nós. Ó Deus, faça o Teu reino crescer em nós e através de nós, por meio da transformação diária da nossa vida social, da nossa vida, ó Deus, na sociedade. Que o Senhor cresça e seja visto em todos os aspectos da nossa vida. É o que eu te peço neste momento. Por meio da Tua palavra, molda-nos os nossos pensamentos e coração e a nossa prática, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite aqui, quero usar e quero ser rápido para falar desse texto. Veja, aqui você percebe pelo menos aí 3 ou 4 grupos de pessoas que Paulo está falando. Paulo está falando aos filhos, Paulo está falando aos pais, Paulo está falando aos escravos, Paulo está falando aos senhores. Aí, talvez a gente não tenha mais essa linguagem, de escravos e senhores e tal, nós não vivemos mais nessa era, graças a Deus, mas a gente pode parafrasear usando os empregados e empregadores, ok? Então Paulo está falando, Deus está falando por meio de Paulo, a esses públicos sobre a relação. A gente viu na pregação do domingo retrasado sobre a relação entre marido e mulher, e Paulo ele continua trazendo esses preceitos domésticos, esses preceitos sociais para elucidar e para lançar luz sobre como o cristão ele deve se comportar dentro da família, dentro da casa e também na sociedade como um todo. Então, a gente precisa frisar a ideia aqui sobre a questão da obediência e da honra como um método de modificar a nossa interação familiar e social. Os preceitos são sempre obediência e honra. Sempre olhar para o próximo com um olhar de obediência e honra. A gente vai, obviamente, aqui tanto na relação entre pai e filho, a instrução é que haja obediência e que haja honra. Tanto a obediência do
filho para com o pai, honra do filho para com o pai, também quanto obediência do pai quanto à lei de Deus e honra a Deus honrando o filho, também do empregado e do empregador, onde o empregado honrará o patrão e o patrão honrará o empregado. Enfim, são preceitos práticos, diários, que deve ser colocado em prática. A nossa vida deve ser pautada sobre a luz, sobre a ótica da obediência e da honra que a palavra de Deus nos exige, nos pede, que ela pressupõe, porque veja, a nossa obediência e a honra que devemos sempre, a primeira instância será em Deus, será para Deus. Então, quando Paulo está chamando a atenção para esses públicos aqui, que deve existir na relação mútua a obediência e a honra, sempre deve ser pensando que estaremos obedecendo em primeiro lugar sempre Deus e honrando sempre em primeiro lugar o nosso Deus. Mas deixa eu tentar contextualizar um pouquinho aqui sobre a questão cultural, sobre essa questão cultural da obediência e da honra. A gente tem, por exemplo, esse movimento hippie que surgiu no século passado, né? Nos anos 60, surgiu um movimento chamado aí o movimento da paz, né? Com slogans, com frases até, uma frase muito famosa que ficou nos anos 60, que eclodiu nesse tempo, foi: faça amor, não faça guerra. Ficou aí o marketing do movimento hippie dos anos 60. Mas o que foi o movimento hippie dos anos 60? Se não foi um movimento de separação, de dissensão ou de, às vezes a gente precisa olhar mais a fundo para a coisa, um movimento de desobediência, uma contracultura que se apresentou para se levantar contra aquilo que estava já estabelecido por Deus. Porque o movimento hippie, por exemplo, se levantou contra, por exemplo, rejeição contra a guerra. Ok, guerra não é boa, então deve ser mais amar do que buscar guerra. Mas, a fim de querer levantar pautas legítimas, buscou-se um exagero em que o movimento hippie começou a criticar o conservadorismo. Hoje é tão natural aí, várias vertentes, várias bolhas sociais fazerem críticas à tradição, ao conservadorismo, né? Tá, todo mundo parece que está na moda, é legal, as pessoas acham bonito lutar contra o conservadorismo. Mas veja, lutar contra o conservadorismo é lutar contra preceitos que regeram, que guiaram, que trouxeram a sociedade até hoje. Então, foram críticas contra o conservadorismo, uma busca sobre liberdades individuais, a questão de eu preciso ser livre, eu preciso ter liberdade. Olha, liberdade para fazer o quê? Fazer o que quer, isso não é liberdade. Liberdade para fazer o que quer não é liberdade, mas é exatamente o contrário, é a prisão da sua própria vontade. Também foi levantada a pauta de antinacionalismo e eles contestavam os valores tradicionais da família. Como eu disse também, hoje existem muitos movimentos, muitas bolhas, muitos grupos ideológicos que lutam contra o estabelecimento tradicional da família, a figura do pai, a figura da mãe. E quando a gente vê que existe um movimento de descaracterização da família, o que está acontecendo com a sociedade? Também estará sendo descaracterizada. Quando a família começa a ruir, obviamente, por tabela, necessariamente a sociedade também ruirá. É impossível manter uma sociedade saudável sem manter uma família tradicional saudável. Então o problema é quando se vai contra todas as coisas boas por causa das coisas ruins que se quer ir. O movimento hippie fez isso. E para ir contra a Guerra Fria, a guerra do Vietnã, eles começaram a criar a contestação da tradição da família. E isso é um absurdo, é um absurdo extremo. Irmãos, agora a gente precisa olhar um pouco mais para o passado ainda. Na época do apóstolo Paulo, a gente está falando do primeiro século. O império era um império romano, a cultura era uma cultura grega romana. Então, nesse contexto, o relacionamento, no contexto greco-romano, né, no primeiro século, o relacionamento entre pais e filhos era
um relacionamento muito truncado, muito problemático, era um relacionamento muito autoritativo. Porque veja, Paulo, se a gente lê esse texto aqui com naturalidade, mas se a gente vivesse na época de Paulo, a gente estaria olhando como se Paulo fosse um revolucionário. Como assim? Estabelecer um tipo de obediência e honra mútua, onde o pai e o filho devem se interagir, onde o pai vai honrar o filho. Na cultura greco-romana, meus irmãos, os filhos, eles eram considerados como propriedade do pai, onde se o pai quisesse vender, o pai vendia. Se o pai quisesse trocar o filho por bens, por utensílios, ou fazer algum tipo de permuta, o pai podia. Se o pai quisesse matar o filho, o pai podia. Essa era a cultura greco-romana, que considerava o filho como uma propriedade exclusiva. E veja, nas palavras de Paulo, quando Paulo condena a ação dos pais, porque quando Paulo se dirige aos filhos, ele está dizendo: filhos, de forma positiva, Paulo fala, obedeçam os pais, porque se você obedecer, você vai ter prosperidade e você vai viver longos anos na terra. Positivamente, veja, Paulo está incentivando a obediência, trazendo junto no argumento uma forma de receber bênçãos e longevidade. Mas quando o Paulo se dirige aos pais, ele está dizendo de uma forma meio que negativa: pais, não tratem os seus filhos como o mundo, como a cultura, como a filosofia grega estabelece. Não tratem os seus filhos com aspereza, não tratem os seus filhos com rispidez, não tratem os seus filhos como se eles fossem mercadorias, como se eles fossem objetos que podem ir e vir e de forma indiscriminada. Não tratem os seus filhos de qualquer maneira, porque não é assim que o cristão é. O cristão é um dissidente, o cristão é um grupo separado, um cristão é um grupo que vive e busca viver uma santidade dentro do mundo. O mundo ao nosso redor estabelece as suas regras e as suas contraculturas, mas nós também. Nós somos uma contracultura, mas que preserva a vida. Somos uma contracultura que preserva a família tradicional. Somos uma contracultura que estabelece a bondade entre o relacionamento de mulher, marido, pai, filho, empregado e empregador. Nós estabelecemos a bondade, nós buscamos preservar a misericórdia, nós buscamos vivenciar o amor de forma mútua, por causa do amor que nós recebemos através de Cristo Jesus. Então a questão é que o Evangelho é uma mensagem transformadora. O Evangelho transforma as nossas relações. O que Paulo está estabelecendo aqui é a transformação das relações familiares e das relações sociais por função do Evangelho. É por causa que nós somos agora subordinados a Deus, é por causa que nós estamos agora subordinados a Cristo, é por causa que nós consideramos que somos o corpo e Ele é a cabeça, e é por causa que a doutrina vem dele, a vida vem dele, a dádiva vem dele. Nós apenas recebemos de forma gratuita todas as boas dádivas. Então é por causa dele que nós buscamos agir e retribuir com misericórdia, com amor, com graça, e viver esses aspectos todos nas nossas interações sociais. Bom, então a gente precisa olhar para esse aspecto, né, da história e ver o quão perversa era o contexto histórico em que o apóstolo Paulo vivia. E ele não tem medo de colocar a pauta da moralidade, da bondade, da obediência e da honra, mesmo em tempos difíceis. Veja, irmãos, não é à toa que este homem, ele foi levado preso por anos, foi condenado e foi decapitado, mas ele não levou em conta a sua própria vida como mais valorosa, acima da mensagem que ele deveria levar. Ele levou, e ele, nessa cultura em que os gregos, os filósofos, os romanos viviam em uma extrema rígida autoridade e imposição, por exemplo, dos pais para com os filhos, que se um pai
recebesse o nascimento de uma criança, e uma criança veio ali com uma deformidade física ou uma deformidade mental, era natural que os pais ordenassem a morte dos filhos. Para a gente isso é impensável, mas isso era a cultura dos romanos na época. Uma cultura de impiedade, uma cultura de falta de misericórdia. Veja um absurdo da falta de misericórdia que havia, esse senso da falta de misericórdia que havia na sociedade romana, a ponto de que as pessoas achavam natural um pai decretar a morte de um filho porque o filho ele veio com um defeito de fábrica, digamos assim. Isso é falta do Evangelho. Mas foi nesses tempos, e a Bíblia chama esse tempo de plenitude dos tempos, porque na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus, o grande revolucionário. Não o revolucionário como os hippies, né? Os hippies até tentam se associar de alguma forma aí, construir uma imagem meio que hippie de Jesus, mas não. Os hippies pegaram pautas boas e a fim de retirar o mal da sociedade, também retiraram o bom da sociedade. Mas Jesus, ele trouxe o que é extremamente bondoso, gracioso e misericordioso, o Evangelho que trouxe a paz para o mundo, o Evangelho que transformou as relações, o Evangelho que transformou não só o meu coração, a minha mente, o seu coração e a sua mente, mas que transforma a sua família, que transforma o seu relacionamento no trabalho, que transforma a sua vida e a sua interação na sociedade, com os seus amigos, na escola, no trabalho, na faculdade, seja onde for, na pracinha à noite, a sua vida será transformada por meio da manifestação visível do Evangelho na sua vida. Bom, é nesse contexto, então, nesse contexto perverso, cultural, que Paulo ele surge com a pregação do Evangelho, que é essa boa notícia que restaura, como eu disse, não apenas mentes e corações, mas que restaura relacionamentos, que restaura relacionamento familiar e o relacionamento social. A família cristã, irmãos, tem uma responsabilidade, portanto, uma responsabilidade singular nos nossos dias. Porque veja, como eu disse, era perverso a cultura no primeiro século, essa cultura está desabrochando novamente. Existem por aí muitas bolhas sociais, muitas ideologias perversas que estão tentando degradar, destruir, minar a família tradicional. Mas nós, enquanto família cristã, nós temos a responsabilidade singular de testemunhar ao mundo o Evangelho e o poder de Deus por meio da transformação que é o Evangelho nas nossas vidas. Através da transformação que nós recebemos e demonstramos a transformação em nós devemos transformar também o mundo. Paulo fala sobre isso categoricamente lá em Romanos 12, ao dizer: não vos amoldeis por este século, por este mundo, mas transformai-vos por meio da transformação da sua mente. Ou seja, são pessoas transformadas que levam outras pessoas a serem transformadas. Você é um agente de Deus nessa terra para levar transformação. Assim como você experimentou essa mudança de vida, assim como você experimentou essa novidade, essa boa notícia de que para você tem jeito, essa boa notícia de que você não está estragado, que você não veio com defeito, que você não está perdido para todo, você foi transformado por causa do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, é nossa responsabilidade levar este Evangelho, é responsabilidade da família cristã, da família de Deus, produzir mais integrantes, atrair, chamar, comunicar este Evangelho para tantas outras pessoas, para que sejam inseridas na família de Deus. Irmãos, a família, ela é assim, sagrada, né? Nós não podemos permitir que as relações intrafamília sejam desfiguradas. Por isso que é tão importante esses textos. Por isso que a Bíblia tem o cuidado de falar sobre a relação entre pai e filho, marido e mulher. Veja,
empregado e empregador. Não, mas como assim? Para mim, evangelho, para mim, Bíblia, é quando eu vou na igreja, eu tenho que sentar lá, ficar tranquilo, escutar a palavra do pastor e está tudo certo. O evangelho tem que ir no meu trabalho, sim. O evangelho deve estar no seu trabalho, porque você está no seu trabalho. Porque o evangelho não pode ser uma capa que nós vestimos aos domingos e a gente vem para a igreja e aí quando chega, depois do culto, a gente guarda a capa no guarda-roupa e vamos pegá-la novamente só no próximo domingo. Não! O evangelho é um caráter transformado. O evangelho é uma vida nova que nós vivemos. O evangelho é assumir que você, a partir de Cristo, é uma nova criatura. Você, portanto, agora passa a ser um novo pai. Você passa a ser uma nova mãe, um novo marido, uma nova esposa. Você passa a ser um novo empresário, um novo empregado. A Bíblia tem um cuidado de transformar e de detalhar a transformação nos mínimos detalhes dos relacionamentos mais variados. Bom, irmãos, e para isso, a Bíblia, falando sobre a questão da família, aqui o texto vai apontar para algumas questões, por exemplo, no campo da obediência, sobre a natureza dessa obediência. A obediência dos filhos aos pais é uma lei natural. Todo ser humano, pense comigo, todo ser humano de qualquer nacionalidade, de qualquer época, de qualquer status social, de qualquer religião, recebe de Deus uma consciência. E essa consciência, veja, se você for lá no Japão, se você for na China, ou se você for num país que não é pregado o evangelho, num país onde o evangelho é proibido, você vai ver pessoas que não são crentes, que têm esse senso comum de obediência dos filhos para com os pais. Por quê? Porque isso é uma norma, é um senso comum que Deus colocou na consciência do ser humano. Seja crente ou não crente, todos temos a consciência da moral geral, digamos assim. Então, primeiro, por que os filhos devem obedecer aos pais? Porque isso já é um senso comum, isso já é uma obediência natural, é da natureza da boa vivência da nossa vida humana, que os filhos devem obediência aos pais. E o segundo ponto é que seria que a lei de Deus nos direciona para essa obediência. Veja, por causa do pecado, a nossa capacidade de ir naturalmente sendo guiado pela nossa consciência foi contaminado. O pecado contamina a nossa consciência de modo que aquilo que Deus, a semente da bondade, a semente da obediência, a semente da honra que está inserida na nossa consciência, ela é ofuscada por causa do pecado. E é por isso que a gente erra, é por isso que a gente cai, e é por isso que Deus enviou o seu Filho para que ele venha exterminar, que ele venha destruir as obras do mal, do pecado e do diabo, e restabelecer e restaurar aquela consciência natural que a gente já tinha e, portanto, podemos obedecer. Então, a primeira questão da obediência é que devemos obediência porque ela é um preceito natural, está diretamente na nossa consciência, e ela é uma ênfase direcionada da lei de Deus. Deus diz assim, lá em Levíticos, Deuteronômio, tem textos que orientam, e aqui Paulo, um texto mais, um texto paulino, um texto mais apostólico, está direcionando: pais, não irritem os seus filhos, filhos, obedeçam os seus pais. Ou seja, a Bíblia também estabelece em forma, por meio das normas, uma lei, por meio da orientação, a forma da relação entre pais e filhos. Então, honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. Resistir à autoridade dos pais é resistir à autoridade do próprio Deus. O adolescente, uma criança, agora eu sou independente, agora, meu filho, você não está se rebelando contra o seu pai, você não está se rebelando contra Deus em última instância, seus pais contra a última instância, em última instância a rebelião é contra Deus, porque foi Deus que estabeleceu os pais como autoridade da criança, Deus que estabeleceu os pais autoridade na vida do adolescente, na vida do jovem. Por isso a Bíblia é enfática ao dizer: filhos, obedeçam e honrem aos pais. Bom,
terceiro tópico seria por causa do testemunho do Evangelho. Ora, se o Evangelho pressupõe que nós devamos obedecer aos pais, e os pais devem honrar e não incitar a ira dos filhos, por quê? Por qual motivo? Por causa do Evangelho, porque quando nós fazemos isso, quando nós agimos com bondade, com misericórdia, com mansidão, quando nós buscamos viver um relacionamento de harmonia e de bondade, de obediência e honra dentro da família, em última instância sempre estaremos fazendo isso por amor a Deus, porque Deus me amou, é que eu tenho a capacidade agora de transmitir esse amor a todas as pessoas que me cercam. Enfim, lá em Colossenses 3:20, fala exatamente sobre isso, que os filhos devem obedecer aos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Veja, filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Veja, não é um mandamento apenas para criar uma lei, uma autoridade, não é apenas para dar diretriz sobre um relacionamento, é para que em última instância o Senhor seja glorificado nesse processo. Os filhos devem obedecer aos pais, porque ao obedecer aos pais, Deus está sendo glorificado. Os pais devem agir de forma bondosa para com os filhos. Por exemplo, veja, quando Paulo diz: pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Paulo está falando de um contexto em que os pais achavam-se autoridade máxima sobre os filhos e autoridade indiscriminada, em que o pai podia tratar o filho como mercadoria, que o pai podia vender, que o pai podia fazer, pintar e bordar com o filho, que o pai podia matar o filho. É nesse contexto que o apóstolo Paulo fala: pais, não irritem os seus filhos. Irmãos, isso é muito forte, porque assim, no nosso contexto seria, talvez seja fácil, não, é verdade, cara, a gente tem que tratar com bondade, porque a sociedade meio que deu uma evoluída, né? Talvez no século XXI ela está já dando um passinho para trás, mas por causa de quê que a sociedade evoluiu? Porque a partir do primeiro século surgiu um grande revolucionário da história, aquele que dividiu não só as datas, porque é tudo contado antes e depois de Cristo, mas aquele que dividiu as conversas, aquele que dividiu a filosofia, aquele que dividiu os conceitos, mas não só dividiu, aquele que estabeleceu a verdade, e aquele que estabeleceu a autoridade sobre todas as autoridades, que é o Senhor dos Exércitos, que traz a compreensão, a luz aos corações dos homens, aquele que envia o Espírito Santo e direciona as nossas vidas, porque antes nós éramos condicionados a errar, a irritar, a agir com maldade, com coração duro. Agora, por causa da graça que recebemos, por causa do amor que nós experimentamos, nós podemos ser diferentes, podemos amar, podemos agir com misericórdia, porque Deus agiu de misericórdia conosco. Então, irmãos, Paulo fala também dos pais para com os filhos. Como eu disse, é numa maneira mais negativa, né? É uma ordem para demonstrar o que os pais não podem fazer. E o que os pais não podem fazer? Olha, a gente pode pensar em algumas coisas. Os pais não podem agir com predileção, com preferência para com os filhos, porque isso leva à irritação dos filhos. Não é óbvio? Sabe, olha, esse aqui é o meu filho preferido. O que o outro filho vai pensar? Que é o menos amado, que é o rejeitado. Isso vai causar sentimentos, e aí o inimigo das nossas almas vai frutificar a maldade e os pensamentos ruins naquele coração de uma criança. Por isso, os pais não devem agir com preferência, com predileção para com os filhos. Veja, existem algumas histórias na Bíblia que demonstram o problema, essa problemática. Você já leu sobre a história de Rebeca, Jacó e Esaú? Olha, Rebeca tinha uma preferência para Jacó. E ali, naquela preferência de Rebeca para Jacó, surgiu uma inimizade entre os irmãos. Um ódio surgiu do coração de Esaú para com Jacó, seu irmão. Também tem a história da preferência de Jacó para José.
que essa preferência era a vida de José. José era tratado com uma predileção, José era tratado com mais carinho, porque era o filho do amor da esposa que ele tanto amava, e José recebia presentes diferenciados, a ponto de suscitar inveja no coração dos outros irmãos. E o que eles fizeram? Eles venderam, bateram, quiseram matar primeiramente José, depois venderam o seu irmão e mentiram para o pai, dizendo que ele havia morrido. Irmãos, veja, a preferência dos pais para com um filho específico nunca levará a um relacionamento saudável na família. Os pais devem amar. A Bíblia diz que os pais não podem levar os filhos a se irritarem, a se irarem contra eles. Então os pais devem amar, primeiro, todos os filhos de forma igual. Aí isso leva, sobre a questão de ir contra o favoritismo, como já falei, sobre pais que desestimulam os filhos. Não, você não consegue, você não vai, você não pode, você não é capaz. Não, você deve crer no seu filho, você deve acreditar, mesmo longe das expectativas racionais, mas por meio da fé, creia que Deus trabalhará na vida do seu filho, e seu filho será um homem próspero, sua filha será uma mulher próspera nessa terra, amém? Não tratá-lo com individualismo, não tratá-lo como um indivíduo com pensamento, não tratá-lo como um indivíduo sem pensamento próprio. Ou seja, sabe o pai que tenta proteger o filho sempre, tem 30 anos de idade e está lá com uma criancinha, a pessoa não desenvolve. O pai deve ter o cuidado também de dar um passo para trás e deixar o filho ter as suas próprias experiências, aprender às vezes com o próprio erro, mas o pai deve sempre estar ali junto com o filho. A negligência e palavras de maldições e agressões não podem ser coisas que vão contribuir para um bom relacionamento entre pais e filhos. Irmãos, os pais devem ser guardiões dos filhos. Os pais devem preparar e discipular os filhos. A gente fala sobre discipulado na igreja, mas deve haver discipulado na família, onde o pai, a mãe, discipula os filhos. Os pais devem ser discipuladores dos seus filhos, e tudo isso por amor e honra a Cristo. O versículo 8 fala: lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos. Ou seja, é por causa do Senhor, porque Ele fez por nós, e nós devemos fazer por Ele. E como que nós fazemos por Ele? Jesus falou, não disse? Olha, quando que eu te ajudei? Ou quando que eu deixei de te ajudar, Jesus? Quando você não ajudou o faminto, quando não ajudou o necessitado, quando não vestiu o que estava com frio, quando não matou a fome de quem estava com fome, quando não abrigou o desabrigado. Irmãos, nós fazemos coisas para Deus quando nós fazemos coisas para os homens. É um engano a gente achar que vamos lá, vamos dar o dízimo, e a gente deu o dízimo, tá bom, mas o que esse dízimo está revertendo para o benefício do próximo? Porque é isso o sentido da oferta, do dízimo, é isso o sentido da ajuda, do auxílio, deve reverter na transformação, no benefício de outras pessoas, porque quando fazemos aos homens, quando ajudamos os homens, quando obedecemos e honramos os homens, nós estamos obedecendo e honrando a Deus, ok? Bom, irmãos, e por último, para finalizar, tem essa interação entre os, digamos, empregados e empregadores, né? Na Bíblia vai falar sobre, obviamente Paulo usou a palavra sobre escravos e sobre senhores, mas a gente vai falar sobre escravos e senhores, mas pensemos no nosso contexto atual, sobre empresários, sobre patrão e sobre empregado, tá? Agora veja, no contexto de Paulo, havia essa questão da escravidão, que a escravidão do primeiro século, não se engane, não era igual à escravidão, por exemplo, do Brasil, que a gente teve, né? A escravidão é aquela coisa horrorosa, graças a Deus acabou, mas a escravidão no Brasil tinha muito a ver com a escravidão no primeiro século. Para você, só para passar por alto, para a gente já terminar. A escravidão no primeiro século
era uma escravidão em que qualquer pessoa da sociedade que não fosse romana, legítima, ela, e que não tivesse o status quo, né, que não tivesse o status de cidadão, a cidadania romana, o que esse cidadão era? Ele era um escravo. Então, na sociedade greco-romana, você tinha ali professor escravo, médico escravo. Escravo não era só aquele que fazia um trabalho braçal, terrível, não é só aquele que construía as coisas por força, não é só aquele que fazia ou lavava ali os banheiros, não. Escravo, claro, eram todos os tipos de serviços da sociedade, e até mesmo os serviços mais intelectualizados, como medicina e ensino, eram serviços todos de escravos. E os cidadãos não escravos, o que eles faziam? Olha, majoritariamente, eles ficavam nas praças conversando sobre política e filosofia. Somente os romanos livres poderiam debater sobre política e sobre filosofia. Toda o resto da sociedade, que era considerada supérflua, né? Sociedade que era escrava, fazia os serviços braçais, fazia os serviços que os romanos não poderiam fazer, porque eles eram pessoas privilegiadas. Esse era o contexto romano. Mas, irmãos, é nesse contexto em que Paulo ele vai falar sobre a interação correta entre escravo e o Senhor. É nesse contexto de escravidão, de camadas sociais, como disse, né? A escravatura, ela era sobre camadas, os serviçais menores até os serviçais mais intelectualizados. É nesse contexto que o apóstolo ele introduz a sua instrução sobre o relacionamento entre os homens livres e os homens escravos, sobre os senhores e os servos, sobre os suzeranos e os vassalos. Paulo estabelece um relacionamento de obediência e honra. Veja, ele vai falar sobre que servos, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e com temor. Sirvam, e veja, ele modula, ele dá a dica, a maneira que o servo deveria se comportar para com o seu senhor. Sirva com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Mas a instrução não incorre apenas para o escravo, a instrução não ocorre apenas para nós empregados, mas a instrução também incorre sobre os senhores, sobre os empresários do nosso tempo, né, trazendo para hoje. Ele diz no versículo 9: senhores, assim também tratem, assim como, veja, ele está dizendo, assim também, tudo que foi dito para os escravos deve ser aplicado para os senhores. Tudo que é dito para os empregados, ou seja, você deve ser uma pessoa que honra a Deus no seu trabalho, honrando o seu empregador, honrando o seu patrão. Não, olha, você já viu aquele negócio? É muito coisa de brasileiro isso. Ó, tá ali a pessoa trabalhando, fazendo, vamos dizer assim, um serviço mais ou menos. Vamos dizer, está morcegando no trabalho. Mas quando chega o patrão, o rapaz começa a desenvolver um serviço 1000%. Paulo está dizendo o contrário. Ele está dizendo aqui, ó, versículo 6: procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Ou seja, trabalhe o seu máximo, mesmo quando o seu patrão não estiver vendo. Trabalhe de forma justa, de forma correta, mesmo quando o seu chefe não estiver no setor de trabalho. Mesmo pelas costas, honre o seu patrão. Olha, gente, é uma situação, obviamente, que se aplicava nesse contexto de escravos e servos, e isso é muito mais complexo do que tudo isso que a gente está falando aqui, mas está trazendo para nós hoje. A gente não deve seguir essa instrução, a gente não deve olhar para isso como se a Bíblia estivesse falando diretamente para mim e para você. Você não é patrão, você não é empregado, seja independente da situação que você estiver na sociedade, seja na condição de pai ou na condição de filho, nós devemos obediência e honra para uns com os outros. Devemos obedecer aos pais, os pais devem honrar os filhos, devemos obedecer aos nossos patrões como se estivessem obedecendo a Cristo. Devemos trabalhar 100% em todo o tempo, na frente do patrão ou pelas costas do patrão. Devemos ser honestos,
Porque essa questão de obediência entre o relacionamento empregado e empregador fala muito mais sobre o caráter de honestidade da pessoa. E o Evangelho tem esse cuidado transformador de mostrar para nós que nós somos mudados, transformados, somos modificados em todas as camadas da nossa vida. Não sou transformado só quando estou na igreja, não sou transformado só no nome, agora eu sou crente. Olha, não, sou modificado quando estou na igreja, eu sou um crente quando estou no trabalho, eu sou um crente quando estou em casa, eu sou um crente quando estou assistindo televisão, quando estou com o celular na mão, eu sou um crente quando eu estou na rua, quando eu estou perto da minha esposa ou não, eu sou um crente quando eu estou com um patrão, um presente no serviço ou não. Nós devemos ser crentes, representantes de Cristo, testemunhas vivas deste Evangelho que nos resgatou. Porque, versículo 7, ele continua dizendo: trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor, não a homens. É como se o Senhor estivesse ali e a gente estivesse honrando a Jesus com o nosso trabalho, com a nossa honestidade, com o nosso testemunho. Versículo 8, lembre-se de que o Senhor recompensará. E Ele recompensa. Deus não vai deixar impune a falcatrua. Deus não vai deixar impune a desobediência, a desonestidade. Deus recompensará o quê? A obediência e a honra. Deus honrará aquele que promove a honradez na sociedade. Irmãos, e por último, versículo 9: senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembre-se de que vocês e eles, olha aqui, não só os escravos, não só os senhores, mas são todos, unidos em Cristo, todos eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. O Senhor não age com partidarismo. O Senhor não é Senhor de bolhas sociais. O nosso Deus, Ele não veio para salvar a esquerda ou a direita. O Senhor não veio para resgatar só aqueles que são melhorzinhos, só aqueles que são mais bonitinhos. O Senhor veio para os pecadores, para os vacilões. O nosso Deus veio salvar aqueles que estavam, entranhados na lama do pecado. O Senhor veio resgatar a todos. Nisso a Bíblia é muito democrática. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, cada um de nós precisamos ser salvos por Cristo Jesus, porque Deus não tem favoritismo. Então, irmãos, para concluir, tanto os pais como filhos, esposas e maridos, servos e senhores, todos têm uma função peculiar para desempenhar na administração dessa vida, que é obedecer e honrar uns aos outros. Mas isso não significa que um seja maior do que o outro, porque cada um vive numa camada. Eu sou menor do que o meu patrão, porque o meu patrão tem mais dinheiro do que eu. Não. Aos olhos de Deus você tem o mesmo valor. Não é a conta bancária de alguém que vai definir aos olhos de Deus. É um coração contrito e quebrantado. É um coração que tem fé no Filho de Deus, que é pertencente à família de Deus. Então, definitivamente o Evangelho nivela todos como dependentes de Deus. Se o próprio Deus não tem partidarismo, favoritismo em nossos relacionamentos e interações sociais e humanas, nós também não devemos ter partidarismos, nós não devemos ter predileção por alguém, nós devemos amar mutuamente uns aos outros, devemos trabalhar em favor uns dos outros, devemos crescer juntos com o mesmo objetivo, para a glória de Deus. Então, permita que o Evangelho transforme a sua vida, permita que o Evangelho transforme as suas interações entre pai, filho, marido, mulher, servo, patrão, empregador, empregado, seja qual for a camada da sociedade que você estiver, independente dos seus status sociais, honre a Deus, honrando as pessoas para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Deus abençoe seu coração, que você seja transformado cada vez mais, continuamente, pelo poder do Evangelho. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Amado Cristo, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Evangelho, que é, ó Deus, altissimamente instrutivo para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos orientar, mesmo nas questões que deveria ser natural para nós, Deus.
Ó Deus, muito obrigado por nos orientar como devemos ser entre pais, filhos, esposa, marido. Ó Deus, empregado e empregador, muito obrigado por direcionar a nossa vida. Muito obrigado, ó Cristo, por administrar a nossa vida, porque nós somos incapazes de fazer isso. Mas o Senhor, por meio da sua graça, por meio da sua glória, por meio do seu favor, por meio da sua justiça, por meio dos méritos de Cristo, nós podemos ser pessoas transformadas, que uma vez transformadas, iremos promover transformação para tantas outras pessoas. Ó Deus, é nisso que cremos, é nisso que nós ficamos, e que o Senhor seja glorificado em todo esse processo, para o bem da tua igreja e a glória do seu santo e eterno nome. Quem concorda com isso, dá um amém bem forte para Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.